Agora, além de um aspecto psicológico, há um aspecto fortemente econômico nessa questão, ministro. O governo brasileiro está preparado para o efeito econômico disso? Eu vou ser mais explícita. Uma crise dessas na Espanha, você tem a Espanha, Reino Unido, Alemanha, Japão em recessão. Você tem a crise nos Estados Unidos. Isso significa, primeiro, corte nos empregos exatamente dos mais frágeis. Segundo, uma queda muito forte nas remessas dos locais, por exemplo, para o Equador, para a Bolívia, onde essas remessas às vezes são segundo, terceiro lugar no PIB. Isso não vai ter, de certa forma, uma pressão também sobre o Brasil? E em vez de voltarem, por exemplo, para a Bolívia e Equador, eles não poderiam voltar para o Brasil? O governo brasileiro está preparado para essa hipótese? Olha, eu não posso dizer que eu tenha percebido ainda uma tendência no sentido de que haja uma migração, se eu entendi bem a sua pergunta, de outros países da América do Sul para o Brasil. Como efeito? Perdão? Como efeito? Pois é possível que ocorra. Vamos lidar com esse problema quando ele ocorrer. Nós não podemos querer, nós não podemos reclamar que os outros criam barreiras e nós ficarmos criando barreiras e muros em torno do Brasil. Quanto aos efeitos nos próprios brasileiros, eu acho que as situações humanas que devem ser... Por exemplo, o Japão entrou numa recessão agora violentíssima. Os brasileiros que estavam lá já estão começando a voltar. Há uma política do Itamaraty para tratar desse problema, do regresso dos brasileiros? Nós podemos ajudar e dar apoio. Nós aumentamos o número de consulados no Japão, por exemplo. Nós agora temos, além de Tóquio, temos consulado em Nagoya e Hamamatsu, né, para atender justamente a população brasileira. A única coisa que o Itamaraty não pode dar é emprego, que a gente pode facilitar a volta, ajudar, fazer algum contato, lá mesmo, se possível, encontrar soluções. Agora, esses fenômenos são assim, quando há muita prosperidade fora e havia pouca prosperidade aqui, sobretudo nos anos da década perdida, e depois houve fluxos migratórios muito grandes, esses fluxos tendem a ter o sentido contrário. A economia brasileira tem que estar preparada a recebê-los, mas eu acho que a economia brasileira, esse é outro tema já, mas enfim, ela será relativamente menos afetada pela crise. Não é que não seja afetada, mas relativamente menos. Então eu acho que a oferta de emprego no Brasil continuará a existir. E muitos desses, não são todos, que desenvolveram habilidades e que desenvolveram capacidades, poderão encontrar emprego no Brasil. O senhor cobrou dos... Eu não quero com isso ignorar que há dificuldades, evidente que haverá dificuldades. O senhor cobrou das autoridades japonesas o ano passado, na sua visita aqui, o melhor trato dos brasileiros lá. Recebeu alguma resposta satisfatória deles? Veja bem, eu não tenho uma reclamação do tratamento dos brasileiros lá. A questão principal que nós tínhamos com o Japão dizia respeito a acordos de previdência social, acordos na área de justiça, até área judiciária, até para facilitar a vida das pessoas. Eu devo dizer que, apesar de termos tido apoio de algumas autoridades, não conseguimos mover a burocracia do Japão. Não é só a nossa que é lenta, as burocracias mas são difíceis. O primeiro-ministro japonês, Tatsuhiro, o nome dele é alguma coisa? Taruazo. Isso. Ele tomou medidas, só que fez um pacote, que ele fez o seguinte: vamos ajudar os brasileiros que estão aqui. Mas dentro dessas medidas, uma delas mas vai ter estímulo para mandar todo mundo de volta. Como? Que tipo de estímulo o Japão pode ter sem nos ferir para mandar brasileiros de volta? 320 países, eu não sei que estímulo eles estão dando, sinceramente não tenho ainda a informação para te dar. Agora, muitas vezes pode dar uma quantia em dinheiro, pode dar passagem, eu não sei o que vai acontecer. Não e o que eles estão pedindo para o Brasil para ajudar o retorno? Não, eles não nos pediram nada por enquanto. Ministro, um aspecto dessa questão é o problema da criminalidade, da violência. Esses casos tendem a acontecer com quem é natural em determinado país, acontece também com o estrangeiro que está lá clandestino, marginalizado. Há uma preocupação do governo com relação a talvez aumentar a cooperação com as autoridades desses países para que essas pessoas, eventualmente envolvidas em alguma coisa errada, tenham um tratamento menos... Isso é que nós sempre temos defendido, quer dizer... violento, menos... que tenham os seus direitos respeitados, assistência jurídica. Vamos fazer o possível aqui para não generalizar tudo, né? Nós tivemos, por exemplo, uma situação com a Espanha, há algum tempo atrás, os contatos diplomáticos permitiram
eu não digo que eliminar de todo o problema, porque esse é o problema que existe. Quando você tem fluxos de imigração de um país para outro, sempre há resistências, pode haver injustiças. Existe o preconceito contra o imigrante, né, de você atribuir os crimes, os malfeitos, os delitos aos imigrantes, que é uma coisa errada, mas isso, digamos, mudar isso exigiria uma campanha fenomenal em termos de o que está fora do nosso alcance. O que nós podemos fazer no plano político, nós temos feito com sucesso também, eu diria, relativo, porque o que nós podemos fazer é justamente no que você disse, evitar que haja tratamentos que sejam desumanos, tratamentos que não levem em conta o direito do cidadão, do imigrante também é um cidadão, mesmo que ele não seja um cidadão do país, mas ele pertence, ele está protegido pelas convenções internacionais de direitos humanos, pelas convenções de direito humanitário. Então, isso é o que nós podemos fazer, e é o que nós temos obtido em vários casos. Em outras situações, o que nós temos conseguido evitar, aí não tanto em função do imigrante, porque, obviamente, ele não é com esse objetivo, mas para evitar que haja problemas também para os turistas brasileiros ou para bolsistas, estudantes, é evitar que haja uma proliferação de barreiras à entrada de brasileiros. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos uma negociação bem sucedida com o Reino Unido, e aparentemente, eu digo aparentemente porque essas coisas têm que passar pelo parlamento, não haverá a introdução da exigência de visto para brasileiro que estava sendo pensada há cerca de 8 meses atrás. Agora, então, isso é o que nós podemos fazer. Isso que é preciso entender. Agora, Ministro, mudanças sociológicas mais profundas estão além da nossa capacidade. Ministro, nós vamos fazer agora um breve intervalo, voltamos daqui a pouco. Estamos de volta com o ministro das Relações Exteriores, Celso Amorim. Nós vamos iniciar esse bloco com mais uma pergunta de telespectador. Como compatibilizar hoje a integração latino-americana com os interesses regionais de cada país que formam o Mercosul e os países latino-americanos? Bem, é uma boa pergunta, porque, na verdade, o próprio processo de integração da América do Sul e da América Latina se passa em velocidades diferentes. Nós temos o Mercosul, que é um processo mais avançado, uma união aduaneira. Nós temos a Unasul, que já é um tratado que ainda tem que ser aprovado pelos congressos, mas que está a caminho disso, e que se baseia numa área de livre comércio, se baseia em projetos de integração física, mas que tem também um forte componente energético e também de defesa e de concertação política, e temos mais amplamente, digamos, a América Latina e Caribe como um todo, para o qual o único instrumento que havia era o Grupo do Rio, que nunca foi objeto de um tratado sequer. E agora, com a realização em Sauípe, no fim do ano, da primeira cúpula, pasmem, primeira cúpula de países da América Latina e Caribe em 200 anos de vida independente, pelo menos para os da América Latina, nós estamos aos poucos também criando um processo para que os países da América Latina e Caribe tenham uma interlocução, um diálogo, inclusive para que os vários processos de integração possam se dialogar um com o outro. Para quem acompanha superficialmente a política externa, ou seja, para o cidadão comum, a sensação que a gente tem é de que essa situação da América Latina, de certa forma, surpreendeu o governo brasileiro, porque o Lula é um presidente de esquerda, vários países elegeram presidentes de esquerda e, de repente, uma relação que era tranquila começou a ficar muito perturbada, tumultuada, crise com a Bolívia, crise com o Equador. Como é que o senhor explica isso? O que aconteceu para essa turbulência toda? Turbulência e tumulto é como você sair de um cemitério, onde é tudo tranquilo, e ir para uma escola de samba, já que nós estamos perto do carnaval. Então, há turbulência, há dificuldades, há diálogo, às vezes pode haver até estridências, o samba pode desafinar aqui ou ali, atravessar aqui ou ali, mas o fato é que há uma interação muitíssimo maior do que havia. Eu pego o exemplo do Brasil, exclusivamente, porque eu tenho os dados mais fortes em relação ao Brasil. O Brasil, há 6 anos atrás, as exportações para a América Latina e Caribe, para a América do Sul, eram cerca de 12% total, hoje são 20%. Sendo que desses 20, quase tudo é manufatura. Os investimentos do Brasil, no Peru, na Argentina muito, na Venezuela, né? Então, agora, é claro que você tem uma interação maior, você também pode ter problemas, pode ter atritos, isso é normal. O outro aspecto é que a América do Sul tem mudanças, são mudanças importantes,
Como o Brasil foi uma mudança muito importante, mas de alguma maneira, como o Brasil, digamos, tinha uma institucionalidade democrática mais bem estabelecida, essa transição se deu de maneira mais suave. Em outros países, ela se deu com maior, para usar a sua própria palavra, com maior turbulência.